e você vai ver nessa edição a prestação de serviço a Santa Catarina que acompanha atento o nosso estado, que acontece desde a última semana. A chuva que caiu durante o sábado, domingo, permanece nessa segunda-feira e daqui a pouquinho a gente vai atualizar ao vivo a situação da previsão do tempo direto da nossa Epagre Ciran, porque a previsão indica que nós teremos chuva até a próxima quarta-feira e a grande dúvida é o volume, qual a quantidade de chuva que nós teremos ainda em Santa Catarina. Daqui a pouquinho ao vivo também a participação da Defesa Civil atualizando o quadro em todo o estado, em todas as regiões. Várias comunidades aí estão atentas também aos seus rios, na região do Vale do Rio do Peixe, a região do Vale do Rio Itajaiaçu, tanto no Alto como no Médio Vale, e também no nosso litoral, aqui em Florianópolis. Já já vocês vão ver o que nós tivemos ontem, novamente situação de ressaca no norte da ilha. Estamos começando a edição desta segunda-feira, já trazendo então de imediato a imagem da capital de todos os catarinenses, que amanhece com chuva nesta segunda-feira, e você está vendo justamente o norte da ilha, onde daqui a pouco a gente vai mostrar o estrago ocasionado pela ressaca que atinge principalmente as praias de Canasvieiras e Ingleses. Essa imagem que você está vendo é de Jurerê Internacional. No momento não chove, aqui na região central há uma garoa bem fina, em outras regiões da Grande Florianópolis também com chuva já no início dessa manhã. Vamos ver na região norte do estado de Santa Catarina qual a imagem que nós temos agora. Joinville fechadinha, Joinville com esse nevoeiro, também muitas nuvens cobrindo a região norte do estado de Santa Catarina. Nós tivemos também bastante chuva em municípios do norte, daqui a pouquinho a gente atualiza essa situação. E o Planalto Serrano como está? Urubici não é diferente, vejam só, o centro de Urubici, as ruas molhadas, encharcadas, porque também choveu ao longo da madrugada no Planalto Serrano, inclusive em São Joaquim, o Rio Pelotas subiu tanto que chegou a interditar alguns acessos de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Rio Pelotas subiu, São Joaquim, portanto, na região do nosso Planalto Serrano, também com situação atenta ao que acontece no nível dos rios e também alagamentos e deslizamentos aqui em Santa Catarina. Vamos de imediato às informações, então. Vejam só, primeiro Itajaí com um pouquinho de sol aparecendo, uma pequena abertura de sol, não chove no momento, mas o tempo também ainda está carregado, muitas nuvens cobrindo o nosso litoral norte do estado. A situação do Rio Itajaiaçu nesse momento impede as embarcações de chegarem aos portos de Itajaí e Navegantes, para as manobras, portanto não está liberado ainda o acesso ao Porto de Navegantes e ao Porto de Itajaí. E agora a imagem de Blumenau. Vejam lá ao lado direito o rio Itajaiaçu, que subiu um pouco também. Daqui a pouco a gente atualiza o nível do rio, a medição feita hoje pela manhã às 6 horas, porque ali na região do antigo Biergarten, onde fica o Clube América de Remo, também nós tivemos já o rio Itajaiaçu subindo naquela região, como acontece sempre quando há muita chuva. E a Defesa Civil de Corupá e bombeiros voluntários atenderam na madrugada deste sábado uma ocorrência de deslizamento de terra com queda de muro. Foi na rua Eugênio Moretti, que fica no bairro Pedra de Amolar, em Corupá. Segundo o diretor da Defesa Civil Municipal, o Cláudio Siqueira, o deslizamento ocorreu por volta das 3 horas e foi causado justamente pela chuva que acontece desde sexta-feira em Corupá. Foram colocadas lonas no local do deslizamento e não houve a necessidade da retirada dos moradores de 2 casas que ficam ao lado desse muro. Você está vendo, só um pequeno deslizamento, Nós tivemos também uma queda de barreira registrada em rodovia estadual. Troca a imagem para mim, por gentileza, para a gente ir até Blumenau, a SC 108. Vejam só um acidente que aconteceu ali no quilômetro 59 da rodovia. Polícia Rodoviária Estadual sinalizou o local. Os motoristas que trafegam na região devem ter atenção, pois parte da pista foi coberta pelo barro. A queda de barreira que aconteceu durante a madrugada na SC 108 em Blumenau. Na manhã de sábado, nós tivemos também uma outra ocorrência. Foi registrado um deslizamento de terra na rua Tatuapé, que fica no bairro Garcia. É uma transversal da rua Araranguá. Houve uma queda de muro, também na rua Essa de Queiroz, que fica no bairro Água Verde. A rua Essa de Queiroz, que em 2008, parte dessa rua simplesmente deixou de existir quando nós tivemos aquele episódio lá em Blumenau. A Essa de Queiroz fica entre a Água Verde e também o bairro Escola Agrícola. E nesse fim de semana também uma ocorrência de deslizamento de terra. Outra informação, são 7 horas e 33 minutos em Rio das Antas. Parte do telhado de um supermercado foi derrubado com a força da chuva.
4 carros que estavam no estacionamento do mercado foram atingidos com a queda do telhado. Nos veículos estavam aproximadamente 10 pessoas, incluindo um bebê. Além disso, várias casas ficaram destelhadas. Após os danos somente materiais, ninguém saiu ferido. Os bombeiros militares de Rio das Antas distribuíram lonas para as famílias atingidas e a Defesa Civil emitiu uma mensagem de alerta aos moradores para ficarem longe das áreas de risco com prevenção já de alagamentos. Portanto, o teto do telhado do supermercado vindo atingindo os carros, as pessoas estavam dentro, levaram um baita susto, mas somente danos materiais, ninguém ferido. E uma pedra enorme se desprendeu de uma encosta e caiu sobre a pista na rua Augusto Albuquerque, em Joaçaba, a rua que liga o centro aos bairros Boa Vista e Monte Belo. E recentemente foi aberta ao tráfego após uma reforma, que ela estava interditada desde o final da tarde de domingo. Portanto, você está vendo, reformaram a rua, melhoraram ela, mas toda essa chuva que atingiu também a região do Vale do Rio do Peixe, lá em Joaçaba, essa pedra aí rolou e interditou o trânsito ontem à tarde, a imagem que vem lá de Joaçaba. Agora um caso em Pouso Redondo, também alagamento, o rio saiu da calha e invadiu ruas de 3 bairros lá na área urbana de Pouso Redondo. Não há imóveis atingidos, a Defesa Civil também do município de Pouso Redondo monitora essa situação. Vocês estão vendo, né? São várias ocorrências que nós temos, casos pequenos até o momento. Nós temos uma situação que chama mais atenção de Rio do Sul, onde os abrigos já foram abertos. Daqui a pouco a gente atualiza isso na informação ao vivo também com a nossa Defesa Civil. Em Xanxerê, casos de alagamentos em Xanxerê. Vamos ver então, olha só, a chuva também atingindo a nossa região de Xanxerê. E ali deu para ver aquela trovoada toda, né? Olha a quantidade, o volume de água, choveu e choveu muito em Santa Catarina. Nós temos dados atualizados também das últimas horas. Em algumas cidades, em 48 horas, choveu cerca de 150 milímetros. É muita água, é muita chuva nesse fim de mês de maio. Repito, infelizmente, a previsão que nós temos é que essa chuva deve permanecer nos primeiros dias dessa semana, pelo menos até quarta-feira. Nós estamos mostrando ocorrências que vêm de todas as regiões do estado de Santa Catarina. Esse alagamento aí é de Xanxerê, as pessoas se arriscando, passando na rua, onde não é recomendado, né? Quando o rio sobe e atinge as ruas, as pessoas não devem fazer essas travessias, mas infelizmente, por questão de deslocamento, elas acabam passando também, se arriscando nessa água toda. Vejam só, eu falei agora há pouco de São Joaquim, né, que o rio subiu, o rio Pelotas, e interditou os acessos lá na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e essa situação também atinge nossa querida Xanxerê, na região oeste do estado de Santa Catarina. E aqui em Florianópolis, estão faltando 24 minutinhos para as 8 horas da manhã. Vejam só a imagem que foi capturada nesse domingo à tarde na Praia dos Ingleses. Presta atenção, abre o áudio pra gente, por gentileza, Sandra, pra gente ouvir lá em cima o relato. Olha aqui, vai tudo, ó. E foi o muro com poste e tudo. É a ressaca que desde a última semana, né, acho que quinta-feira já, a comunidade do norte da ilha começou a enviar vídeos aqui para o nosso jornalismo, para a redação da RIC TV, nos mostrando o que está acontecendo. E olha o perigo, olha só, as pessoas estavam ali no quintal, no gramado, perceberam o deslocamento do muro e de repente ele foi de uma vez só, ó, o muro todo com o poste. Há uma previsão da prefeitura aqui da capital, daqui a pouco a gente atualiza esse quadro, durante o dia de hoje, equipes da prefeitura para começar a fazer a limpeza de todos esses entulhos que estão na água ainda no norte da ilha. O problema é que não para de chover, né? Deixa eu chamar o nosso diretor de respostas da Defesa Civil, o Anderson Ciota, que também conversa conosco agora, participa ao vivo. Anderson, muito bom dia, satisfação em tê-lo mais uma vez ao vivo aqui, essa prestação de serviço fundamental que nós temos para Santa Catarina. Qual o dado que você traz agora pela manhã da situação dos níveis que nós temos do rio Itajaiaçu, Vale do Rio do Peixe também, e a questão de Itajaí, que a água continua subindo e bastante, lá no Alto Vale também, de Taió, das barragens. Qual o quadro que nós podemos atualizar a todo o estado de Santa Catarina, hein, Ciota? Bom dia. Bom dia. Bem, no Rio do Peixe, a última informação é que a gente tinha o rio estável e subindo muito pouco, então praticamente estável. A boa notícia é que enquanto você fazia a abertura do programa, já recebia uma nova atualização
de Rio do Sul, então chegou a 6,98 agora, baixou mais 3 centímetros em 1 hora, então ele continua descendo. Em Brusque, que está mais a jusante, está mais abaixo, ele continua subindo, mas a gente não estava num estado de emergência como estava em Rio do Sul. Então os níveis eles continuam baixando, as represas elas estão com os níveis aumentando, porque elas estão com as comportas fechadas nesse momento, justamente para evitar que a gente tenha as cidades abaixo delas afetadas. Porque nós tivemos recentemente, até por gentileza de pedir para o nosso Daniel, produtor, se puder trazer no quadro aqui na nossa tela, essa imagem atualizada que traz justamente o que o Ciota falava agora, o nível do rio nessa manhã, principalmente na região do Vale. Aqui, Ciota, vejam só então, ó, Rio do Sul, emergência porque ele subiu e muito, mas a boa notícia é que nessa madrugada começou a descer, vejam, 7 metros acima do nível normal, mas descendo. Mesma situação em Blumenau, no Rio Itajaí-Açu também, ó, 5 metros e 16. Alerta em Itaió, que você falava agora da barragem, né? Essa situação, ó, 7h30. Na verdade, o Rio do Sul, ele entra em emergência com 6h50, ele chegou a 7h15, se trabalhou até com a possibilidade de trabalhar com 7h50 durante a madrugada, mas chegou a 7h15 e a informação mais importante é que agora está descendo. Mas é muito importante também salientar que conforme o rio ia subindo e a gente tinha um prognóstico de que ele fosse piorando, os abrigos eles já foram abertos de uma maneira preventiva. Ou seja, ontem mesmo 5 abrigos foram abertos em Rio do Sul, onde foram deslocadas 18 famílias, 72 moradores para 3 abrigos. Então, o mais importante é trabalhar de maneira preventiva, que a gente não tenha a casa das pessoas atingidas, a gente consiga remover eles antes que a água consiga adentrar suas casas. E o grande problema, né, Ciota, daqui a pouco a gente vai... Já tem a previsão do tempo ao vivo lá com o nosso Paulo. Se tiver, o Paulo já chama de imediato, porque a prioridade total aqui é a informação ao vivo, principalmente nessa questão agora que a gente quer saber como fica o tempo para hoje, segunda, terça e quarta-feira, porque nós temos o nosso solo, a terra, ainda bastante encharcada, né? E com isso tudo, a chuva que continua vai piorar ainda mais a situação. Então a gente continua com o Ciota ao vivo aqui, agora vamos ao vivo a nossa Epagre Cirã, que já está posicionado o nosso Paulo Miller. Paulo, muito bom dia. Quais as informações que você traz para Santa Catarina? O que nós podemos esperar ainda de chuva, hein, Paulo? Olha, Zanotto, podemos esperar ainda chuva para esse começo de semana, aí é exemplo do que já aconteceu no fim de semana. Mas quem vai falar mais sobre essa tendência é a Gilsânia, que está aqui comigo. Gilsânia, há uma previsão ainda de chuva, ainda contínua, pelo menos até quarta-feira, né? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Assim, nós temos uma melhora gradativa hoje no estado, principalmente mais no decorrer da tarde e noite, algumas áreas já com diminuição dessa condição de chuva, começando lá pela parte oeste do estado, se estendendo às demais regiões até o final da tarde e noite. Mas, infelizmente, é uma trégua muito pequena, porque amanhã, novamente, nós vamos ter a formação de outro sistema no sul do Brasil, que vai trazer essa condição de chuva, começando pela parte oeste e sul, se estendendo no decorrer do dia para as demais regiões. E essa condição, então, de terça vai para quarta-feira também, com condições para chuva, e na quarta, com possibilidade dessa chuva ser até mais significativa em termos, assim, de valores, né? Principalmente na faixa litorânea, a faixa ali do Vale do Itajaí, que também já choveu muito nesse final de semana. Então, ficamos com uma atenção especial aí para o estado, como eu disse, assim, para todas as áreas, mas principalmente a parte sul e a parte ali do Vale do Itajaí, ainda para as próximas, vamos dizer assim, 72 horas, porque aí depois, quando começar o mês ali, o mês de junho, tudo vai indicando que uma massa de ar um pouco mais frio, seco, vai favorecer a melhora mesmo no tempo, assim, mais significativa, né? E aí com declínio de temperatura, e aí diminui um pouco essa chuva, pelo menos por enquanto. No Vale do Itajaí, no Alto Vale ali, não havia uma previsão de tanta chuva, mas acabou se revertendo e houve muita chuva ali. Houve sim, assim, nós tínhamos uma previsão de que entre sexta e final de semana, né, os maiores valores de chuva ocorressem entre a parte oeste e sul do estado. E ocorreram, só que acabou pegando a região ali do Vale do Itajaí, principalmente o Alto Vale, com mais chuva do que estava previsto, né? Então é uma região ali que também agora fica mais, né, numa atenção especial, por conta da chuva que ainda vem pela frente. Das regiões que menos choveram do estado, pelo menos as mais tranquilas até esse momento, é a parte norte do estado ali, entre o Planalto Norte e o Litoral Norte. As demais choveu muito, com valores nas últimas 72 horas, acima de 100 milímetros, né? Em boa parte das cidades, valores aí de 140, 150, 160, né? Então, já choveu muito mesmo. Muito obrigado pelas informações. Então, Zanotto, vale ficar aí atento, né? O pessoal que mora principalmente em áreas ribeirinhas, ali em costas, o solo já está bastante encharcado, como a própria Defesa Civil já vem orientando, né? Então é bom ficar bastante atento. Zanotto.
Paulo, deixa eu te pedir por gentileza, só para confirmar com a Gilsânia, se há alguma previsão do volume, porque ela mesmo mencionava agora das últimas horas, né? Eu estou aqui com o Ciota, ele está me mostrando, por exemplo, Irani, últimas 48 horas, né? 150 milímetros de chuva, é muita água. Mesma situação de Curitibanos, Xanxerê, Lindóia do Sul, Lages, Otacílio Costa, São José do Cerrito, tudo acima dos 100 milímetros. Se há uma previsão nas próximas 72 horas, como informou a Gilsânia, desse volume, quanta chuva que nós podemos esperar, principalmente para essa região do Alto Vale e Médio Vale? Então, o Zanotto pergunta lá no estúdio, Gilsânia, se há uma previsão, você comentou dos volumes, né? Mas qual que é esse volume esperado para as próximas 72 horas? Deve ultrapassar 100 milímetros, como a gente já teve registros? Provavelmente sim, na parte sul, leste do estado, ainda com valores que devem ultrapassar 100 milímetros, sim. Porque a gente tem a chuva que começa amanhã, ela não é tão significativa. Ainda vem com valores aí, pelo que eu dei uma olhada agora pela manhã, valores aí mais dentro de 30, 50 milímetros, em média no estado. Mas da quarta-feira, né, quando nós vamos ter a formação de um sistema de baixa pressão sobre o nosso estado, tem indicativos de bem mais chuva no litoral, principalmente, e aí só nesse dia pode ultrapassar o 100 na faixa do litoral sul, por exemplo. Então, são valores aí ainda que preocupam, né? Por isso que a gente diz assim, até a quarta-feira a gente vai uma atenção muito especial para o nosso estado aí com avisos meteorológicos que o pessoal deve estar ligado, né, olhando diariamente aí essas mudanças que a gente pode fazer com relação à previsão. Esse volume é maior do que o que estava previsto, do que é esperado para esse mês de maio, Gilsânia? Olha, se a gente somar, né, da chuva que nós tivemos, a chuva que vem, nós vamos com certeza, só nesse período assim de uns 6 dias, a gente vai quase que dobrar, se ocorrer essa chuva toda, né, quase que dobrar aí para várias cidades do estado, o que é esperado no mês. Então é muita chuva mesmo, por isso a preocupação. Mais uma vez, obrigado. Zanotto, volto aí contigo. Muito obrigado, Paulo Miller, a Gilsânia, as informações ao vivo, direto da Epagre Cirane. A gente estava avaliando aqui, né, Ciota, justamente está acontecendo isso, mas de questão mais distribuída, né? Porque essa chuva agora, ela chega mais para a nossa região do litoral e dá um respiro ali ao vale, né? Exato, e a semana passada, quando nós conversávamos também, os maiores volumes, passando de 150 milímetros, foram no litoral norte. Então, a gente chegou com volumes agora de 60, 70 milímetros naquela região. Então, o solo estava bastante saturado, mas pelo menos não choveu muito naquela região. Bom, é inevitável que nós deveremos ter agora uma questão de deslizamentos, até interdição de rodovias. Mostramos agora há pouco a 108 lá em Blumenau. Isso deve acontecer nos próximos dias. Twitter da Defesa Civil, as informações, Facebook também, junto com a Epagre Cirane, é fundamental agora, né? O que a gente espera, o alerta maior agora são justamente para os deslizamentos. E a gente tem que ficar com atenção total, seguindo os alertas emitidos pela Defesa Civil, que a gente repassará também para a imprensa, e todo cuidado é pouco, né? Se a gente vê qualquer tipo de sinal que está havendo deslizamento, como trinca, ou então um poste, um muro que está ficando inclinado, a gente tem que desocupar e chamar o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil imediatamente. Ciota, muito obrigado por enquanto, canal aberto, que é à disposição, também nossa RIC TV Record, para levar essa prestação de serviço aos nossos telespectadores, certo, Ciota? Muito obrigado, então, nossa Defesa Civil, mais uma vez aqui conosco, ao vivo, Anderson Ciota, diretor de respostas também da Defesa Civil, ele que além de Defesa Civil também é piloto do nosso Arcanjo Corpo de Bombeiros Militar aqui em Santa Catarina. Daqui a pouquinho tem o nosso SC no ar com os destaques desta segunda-feira e Rodrigo Cardoso, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro ainda não terminou, porque hoje teremos clássico catarinense, Chapecoense e Avaí, e a Chapecoense, se vencer o Avaí, pode assumir a ponta do Campeonato Nacional junto com Cruzeiro e Corinthians. Campeonato Nacional que teve de tudo, né, Rodrigo? Até time chegando de táxi no estádio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia Zanotto, bom dia para você ligado no Balanço Geral. Claro, né, destaque na Série A do Campeonato Brasileiro para o primeiro clássico catarinense desse campeonato. Chapecoense e Avaí se enfrentam logo mais na Arena Condá, um jogão. Os detalhes daqui a pouquinho no nosso SC no ar. Tem também, vamos falar, claro, sobre os estragos provocados pela chuva. Vamos atualizar as informações nas várias regiões do estado onde houve estragos provocados pelo mau tempo em Santa Catarina. Tem também no 8 em ponto o destaque para a cegueira. Afinal de contas, muita gente é acometida por cegueira em todo o país, mas vários desses casos são evitáveis. E tem também Itajaí, que é a primeira cidade do estado a ter uma lei anticorrupção. Os destaques daqui a pouco no SC no ar comigo e com a Rafaela Arnes, e a gente espera todos vocês. Ok, Zanotto? Certo, Rodrigo, estão faltando 13 para as 8, intervalo comercial, na sequência mais informações de Santa Catarina aqui no Balanço Geral. Vejam só lá atrás, ó. Bem pequena, uma abertura de sol aparecendo. Que entra o vento sul logo, hein? Entra o vento sul e limpa essa chuva toda do nosso estado.